Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Dualidade começa agora e pede licença para entrar no seu lar, no seu ambiente, aonde você se encontrar. Eu sou Celina Sobral e estou aqui com você, transmitindo pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, que agora é com convidados muito especiais do Brasil e também do exterior. Então, esse programa é transmitido pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. E também pelo YouTube, RBN/TVMM. Você pode comentar, compartilhar, divulgar aí o nosso programa para muitos e muitos corações que precisam ouvir o tema. Nós estamos aqui hoje com um convidado também mais do que especial, e a quem nós agradecemos ele estar dando o seu tempo, né, o seu carinho, o seu conhecimento para todos nós. Ele é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e psiquiatra pelo Instituto Raul Soares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, além de ser divulgador da doutrina espírita, palestrante também no Brasil e no exterior, está aqui conosco. Nós estamos falando de Wander Luiz de Lemos. Olá, Celina. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite e as palavras carinhosas e iniciais, né, que você nos fez. Muito obrigado. Bom, nós vamos conversar hoje sobre o tema mediunidade e doenças, transtornos mentais. Então, eu queria começar pedindo para que você falasse qual é a correlação entre os transtornos, as doenças mentais e o espiritismo. Nós, né, que acreditamos no espiritismo, na existência do espírito e na continuidade da vida após a morte, né, temos também que acreditar na comunicabilidade entre os planos. Porque se existem espíritos, né, eles não vão estar totalmente separados simplesmente pela presença ou não da carne. Então, o espiritismo esclarece para a gente um monte de questões vinculadas com isso. Não só com as doenças mentais, mas como todas as outras doenças também, as nossas adversidades, as nossas dificuldades. Através da multiplicidade das encarnações, né, as reencarnações que nós cursamos aí no decorrer dos séculos, fica claro que nós nos comprometemos tanto com o bem quanto com as situações menos felizes e que trarão consequências para nossas vidas futuras, nas reencarnações futuras. Então, não tem como a gente negar, né, que, de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com como nós vivemos, nós nos portamos, né, no campo moral, ético, nós colheremos essas consequências. Então, se a gente tem uma vida digna, adequada, moralizada, nós vamos ter também uma vida saudável do ponto de vista biopsicossocial, que o ser humano é, né, um conjunto de biopsico e social. Muitas pessoas também dividem espiritual, né, colocam biopsico, sócio-espiritual. Eu acho que não tem muita necessidade de fazer isso, porque psico já é espiritual, o radical é o mesmo do grego. Então, como queiram, ou biopsicossocial ou biopsico-sócio-espiritual. O nome não faz diferença. Mas isso tudo, na verdade, nós somos esse conjunto. Então, nós temos os fatores biológicos, né, animais, no nosso corpo propriamente dito, e todas as doenças que ele carrega, assim como todas as questões de saúde, quando a pessoa não tem doença, não porta com doenças, e o lado psíquico, todos os aspectos mentais, né, seja a saúde mental, ou seja os transtornos, as doenças mentais de toda sorte, que são múltiplos e variados, né, as demências, os transtornos do humor, que são as depressões, as bipolaridades, os transtornos psicóticos, a esquizofrenia, parafrenia, paranoia, os transtornos demenciais, né, Alzheimer, as demências vasculares, as demências de Creutzfeldt e Jacob, e assim sucessivamente, né? Várias e várias doenças. E no campo social, a mesma coisa, nós também temos as doenças sociais, sejam as vinculadas no campo econômico, que é o que, de maneira geral, as pessoas pensam quando se fala em doenças sociais, mas também, e mais importante ainda, as de relações interpessoais, como a gente convive uns com os outros, enquanto nós, espíritos, né, convivemos uns com os outros.
né, dentro da família, dentro do trabalho, nas escolas, na vizinhança, no país, no mundo, né? Hoje, com o mundo tão globalizado, a gente interage com todo mundo através da internet. Então, a gente pode estar saudável nesses 3 campos, como podemos também estar doentes em 1, 2 ou nos 3 também. E o Espiritismo, então, mostrando para a gente todo o nosso passado, né, enquanto espíritos, as reencarnações múltiplas, a nossa necessidade de mudança ético-moral, a nossa necessidade de evangelizar, faz com que tenhamos um vislumbre, né, de um futuro muito melhor. Então, o Espiritismo, ele participa dessas questões aí de transtornos mentais, explicando para a gente as causas delas, as consequências, e, ao mesmo tempo, vislumbrando para a gente, né, uma possibilidade de mudança e de cura, né, de reforma íntima, de mudança, fazendo com que a gente adoeça, pelo menos, muito menos do que habitualmente a gente o faz. Com certeza. Doutor, o Espiritismo explica e nos traz o estudo da mediunidade. Sim. Será que a mediunidade consegue tratar ou, de alguma forma, interferir nesses transtornos, nessas doenças mentais? Muitos dos fenômenos mediúnicos, né, estão imbricados nessas questões das patologias, das nossas doenças. É claro que a gente não pode generalizar, porque senão nós vamos falar que tudo é mediunidade. Da mesma maneira que, falando de mediunidade em termos de transtornos mentais, nós, como espíritas, teremos a tendência óbvia de pensar em processo obsessivo, né? E influência de espíritos menos felizes, né? Que ainda não conseguem perceber as questões espirituais superiores e que interferem na vida dos encarnados, ou mesmo de desencarnados, né? Que a gente tem vários tipos de obsessão. Então, muitos casos são sim, a gente tem notícia disso com clareza através de reuniões mediúnicas específicas de tratamento, mas nem todos. Muitas pessoas que estão mentalmente enfermas, elas estão por si próprias, pelos problemas delas mesmas, né? Pelas revoltas em relação ao Criador, pela não falta de perdão, por não querer fazer um esforço de mudança pessoal. Então, elas estão doentes por causa delas mesmas, não necessariamente pela mediunidade. Mas, em muitos outros casos, a mediunidade está, sim, implicada, né? Tem pelo menos um fator de risco, em que, se a pessoa não souber como lidar com essa mediunidade, se ela não fizer uma educação mediúnica adequada, né, através do estudo, da prática do bem, da reforma íntima, ela terá uma tendência de ser, entre aspas, né, um termo assim para ficar mais didático, usada, né, por esses espíritos, causando o mal, não só para ela mesma, como para terceiros, né? Porque os espíritos, às vezes, podem se utilizar de um médium para prejudicar uma outra pessoa, né? Numa questão de agressividade, de violência, por exemplo. Isso acontece muito, a gente vê isso nos hospitais psiquiátricos, nos casos mais graves, né? Nos surtos psicóticos mais sérios. Então, tem sim uma influência. Então, qual que é a conduta correta em relação a isso, né? É a pessoa realmente conhecer a sua própria mediunidade, o tipo de mediunidade que ela tem, a influência que isso causa na vida dela, ela estudar sobre isso, né? Ela frequentar reuniões de estudo de mediunidade, inicialmente, nunca reunião de desenvolvimento mediúnico ou reunião mediúnica em si, onde ela vai ter a recepção específica, né, da comunicação. Ela pode, né, primeiro estudar, primeiro entender, né, primeiro mudar a sua maneira de enxergar e de conviver e trabalhar com a mediunidade. Quanto mais educado o médium, mais ele sabe fazer isso. Ele não vai incorporar, ele não vai ter que sacudir, dar grito, ele não vai ter que fazer nada de desequilíbrio. O que acontece muitas vezes em médiuns desequilibrados, né? Simulando ou até mesmo exatamente como num transtorno mental, por causa dessa falta de equilíbrio, né? De estudo daquilo que ele trabalha, daquilo que ele mexe, né? O dia a dia dele mediúnico. Mas a mediunidade desequilibrada, doutor Wander, pode trazer algum problema de doença mental? Pode, mas é aquilo que eu estava dizendo, né? Não necessariamente, não são todos os casos, mas pode. Pode sim, porque se a pessoa não se cuida, né? Não estuda aquilo, não sabe o que ela está fazendo, ela vai dar passividade,
né, para espíritos menos felizes, vai começar a adoecer, vai ficar fascinada por ideias, né, que não lhe pertencem e que não são adequadas, porque quando a pessoa se vê, né, como alguém superior por estar recebendo este ou aquele espírito, ela acaba ficando fascinada, né? Ela, como hoje a gente fala na gíria, ela se acha. Então, isso pode levar a pessoa a ficar fascinada, pode levar a que ela tenha atividade delirante, alucinatória, porque ela está tendo visões e audições e não sabe que não são dela. Então, ela começa a ter os surtos psicóticos. O que os remédios psiquiátricos fazem, por exemplo? Eles cortam exatamente a passividade, né? Eles cortam o canal mediúnico, eles fecham o canal mediúnico, melhor dizendo, né? Então, eles impedem a comunicação. E aí a pessoa melhora, porque ela está misturando dois mundos, né? O mundo físico com o mundo espiritual. Por isso que ela surta. Fica difícil conviver em dois mundos simultaneamente. Então é importante saber que a medicação, de qualquer jeito, é bom até mesmo para a parte espiritual e emocional e psicológica, independente Sim. da matéria, e que isso pode transformar toda uma situação, trazendo a cura. Sim, sim, claro, porque se a pessoa está desequilibrada, né, ela vai estar com o comprometimento daqueles três aspectos que nós falamos, né, o biopsicossocial. O biológico vai estar alterado, porque ela já vai ter alterações na neurotransmissão cerebral, os hormônios cerebrais, né, as bioaminas, a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, o GABA, a acetilcolina. Então, todos os neurotransmissores vão estar desequilibrados. Né? Na mediunidade é muito comum que a gente tenha um aumento da dopamina, que é um neurotransmissor específico, que causa alucinações, delírios, pensamentos mágicos, coisa fora da realidade. Então, tem um aumento dele. O que a gente faz? A gente usa medicamento bloqueando a dopamina, são bloqueadores de dopamina. Então, a pessoa melhora, ela acalma, ela relaxa. Se ela estiver estressada, né, muito com insônia, se ela estiver deprimida, aí nós vamos usando medicamentos diferentes, de acordo com cada caso. Ela equilibrando esse aspecto biológico, ela vai equilibrar, consequentemente, o espiritual, porque ela ficando mais serena, mais calma, ela vai ficar mais harmônica. E vai equilibrar também o social, porque as relações dela vão estar conturbadas. Porque ela vai estar mais agressiva, seja verbalmente, seja fisicamente mesmo. Ela vai estar mais retraída, se for uma depressão mais grave, né? Ela vai ficar sem contato social, isolamento, não querendo ver ninguém, não querendo conversar com ninguém, não querendo trabalhar, não tendo energia. Então, isso tudo também vai mudar. O biopsicossocial muda muito com a medicação e com a psicoterapia. É importante também fazer psicoterapia, trabalhar os conflitos, as questões que a pessoa às vezes carrega durante muitos anos, às vezes até de outra encarnação, e que não tem como pôr para fora, como fazer uma catarse, né? Como trabalhar isso com uma outra pessoa que vai estar ali orientando, clareando, explicando. Porque muitas vezes quando a gente está dentro de um problema, a gente não enxerga a solução. E quem está fora enxerga com maior facilidade. Porque a gente, quando está dentro, embola tudo, né? Mistura tudo, vira uma confusão, um noveiro de gato. E é muito mais difícil. Então, é importante também fazer psicoterapia, é importante tomar medicação com psiquiatra adequado, e é importante também fazer tratamento espiritual. A evangelização, o passe, água fluídica, tudo aquilo que puder ajudar o trabalho pelo semelhante, tudo que a gente puder ter de benefício, né, o benefício volta para a gente mesmo. Doutor, a esquizofrenia está ligada à mediunidade? Porque eu pensei que a esquizofrenia era um tipo de doença, por exemplo, as pessoas que usam maconha, que usam certos produtos, drogas, né, tóxicos que levam à adicção, que trazem realmente um transtorno bem complicado, que faz ouvir vozes, e etc., é ligado a vários tipos de doenças, ou a esquizofrenia realmente é separada e tem muito a ver com a mediunidade? Aí depende muito, porque, de maneira geral, é uma doença, né? Tem uma doença bem caracterizada, tem as alterações genéticas, as alterações cerebrais, tem as alterações psíquicas todas, né, que estão dentro desse bojo aí dela, tem as alterações sociais, tem tudo. Tá? É uma doença específica. Agora, alguns esquizofrênicos têm uma mediunidade mais aflorada, porque ele pode ter uma coabitação, né, dessas duas coisas, que a gente chama de comorbidade. Tanto ela teria esquizofrenia quanto teria mediunidade. Então, a gente, às vezes, conversa com esquizofrênicos e vê que ele está vendo o campo espiritual, e às vezes você está conversando com o espírito. A gente que é médico, né, nessa área, psiquiatra no hospital, pacientes surtados, a gente vê
Isso, às vezes nós estamos conversando com o esquizofrênico, mas a gente sabe que está conversando com o espírito, porque ele está respondendo um outro nível. A gente sabe que ele está captando o que você quer. Então você vê que ele está sendo médium. E outras vezes não, ele está totalmente fora daquela realidade, ele está mesmo, né, muito mais preso na doença. Então pode ser uma coisa junta ou não. Não é uma coisa tão simples quanto parece. Né? A gente não pode determinar todo esquizofrênico é médium, ou todo médium desequilibrado vai virar esquizofrênico uma hora. Não vai, porque são causas reencarnatórias, né? São crimes graves perpetrados no passado que levam que hoje a pessoa fique assim, numa vida totalmente fora da realidade, né, do psiquismo tão pobre. Então, não dá para generalizar, mas a gente pode pensar que elas possam existir simultaneamente. Esse ouvir vozes do esquizofrênico. Sim, ouvir vozes, ele pode ser mediúnico se ele tiver essa característica, como ele pode ser uma criação mental. Ele não está ouvindo de verdade. Né? Aí é que entra a diferença. Então, nem sempre ouvir voz é uma voz externa, mas muitas vezes o é. Na esquizofrenia em si, por exemplo, ou na psicose, a gente fala que, de maneira geral, a alucinação auditiva, né, que é ouvir vozes, ela é patognomônica de psicose, né? Ou seja, ela é exclusiva. Se a pessoa está ouvindo vozes, pode pensar que ela seja psicótica. Visão já não é. Visão, ela está tendo alucinações visuais, está vendo coisas não é. Pode não ser psicose, pode não ser tão grave. Agora, ouvir é. Quando a pessoa ouve vozes que dialogam entre si, né, as vozes conversam entre si, falando dele, por exemplo, né, a gente chama ideia de referência. Lá, como é que ele é, tá vendo? Vamos supor um exemplo qualquer. Ele é um ladrão, ele não é não, mas as vozes conversando. Mas é porque no passado ele foi, né? Então, agora, eles estão conversando entre si e falando dele, exatamente para que ele sofra. Aí a gente vê uma questão mediúnica, não é uma criação mental. Muitas vezes, qual que é um delírio comum dos esquizofrênicos? É o delírio persecutório, eles se sentem perseguidos. E por que eles se sentem perseguidos? Porque realmente eles estão sendo perseguidos. Né? Eles estão sendo perseguidos pelos algozes do presente. Mas a gente não pode esquecer que ele foi o algoz do passado. Ele que fez o mal, por isso que hoje ele está sendo perseguido. Né? A perseguição espiritual não se dá aleatoriamente. Tem que ter uma ligação de passado, tem que ter sentimentos, emoções vinculadas com aquilo. Né? Tem que ter situações de vida em que eles viveram juntos para poder aquilo acontecer. Na questão da droga que você falou, acho importante lembrar, porque a droga abre os canais mediúnicos. Ela abre. É o contrário dos outros remédios que a gente fecha. As drogas que eles usam, né, com esse fim específico, seja recreativo ou seja de viciação mesmo, ela abre os canais mediúnicos. Então, ela favorece visões, favorece alucinações auditivas, favorece delírios. Então, é o oposto do remédio psiquiátrico que a gente quer, o remédio terapêutico. Né? O pessoal que é mais natureba, e até é bom falar isso aqui, eles às vezes não gostam de tomar remédio de jeito nenhum, mas fala que pode usar maconha, que não tem problema nenhum, pode usar cocaína, que não tem problema, né? Isso não são drogas, eles falam, né? São coisas boas. Quando, na realidade, é o oposto. O remédio que é bom, eles não querem. E aquilo que não é bom, eles ficam justificando como se fosse. A maconha, por exemplo, é responsável por um grande número de PEP, que a gente chama, primeiro episódio psicótico. Né, quando a pessoa ainda está jovenzinha, na infância, aliás, no início da vida adulta, e começa a usar maconha, e ele entra no primeiro episódio psicótico, começa a ter alucinações, delírios, e depois não sai mais, porque desencadeou. Porque muitos de nós temos genética para doenças mentais. Elas vão aparecer ou não de acordo com o nosso comportamento. Um exemplo clássico que é muito estudado é a epilepsia. 20% dos pacientes epiléticos não têm o gene da epilepsia. Mas 20% das pessoas normais que não têm epilepsia carregam o gene da epilepsia. Olha que curioso. Ou seja, por aí tem 20% de pessoas que têm chance de virar epilético a qualquer momento. Ela carrega o gene. Por que não desenvolveu a epilepsia? Por causa do rumo que ela deu para a vida. Então, a gente reencarna com misericórdia divina, e a espiritualidade fala, se você se caminhar assim, assim, assado, não vai aparecer epilepsia, mas se você resolver ir pelo caminho, outro tipo de caminho, né? E aí a epilepsia vai surgir.
é o que aparece. De acordo com a gravidade daquilo que a gente fez no passado, a doença pode ou não aflorar. Muitos de nós carregamos genes para câncer, genes para diabetes, genes para hipertensão, nem por isso desenvolvemos a doença. Então, a gente tem uma tendência a ter, de acordo com o que a gente fez. Nós vamos ou não nos livrar dessas doenças, inclusive as mentais, né? Todas têm, né, uma características genéticas, de acordo com o nosso comportamento ético-moral. Olha que importante o que você está dizendo, né? Para a gente refletir na importância mesmo do nosso trabalho dentro da espiritualidade, de buscar o conhecimento, porque pode evitar muitas e muitas coisas, muitos e muitos males e doenças para nós mesmos. Importantíssimo o que você está falando. E nós estamos nos minutinhos finais, doutor. Eu queria te perguntar, porque assim, conforme você vai falando, a gente vai, né, pensando aqui algumas coisas. Geralmente, a pessoa já vem com aquela tendência a se tornar um doente mental, um esquizofrênico, um utilitário de drogas, usuário, né? Ou não? Já vem, nós já viemos com a tendência, a gente já carrega. É o que a gente chama de séries complementares em psiquiatria. Né? A primeira série complementar é a genética. A gente já traz a genética, ou seja, uma tendência forte, por causa do que a gente fez no passado. Não é de graça. Né? Nós não vamos pegar esse ou aquele gene do nosso par parental, né, dos nossos pais, por acaso. Nós vamos escolher o espermatozoide, nós não. Muitas vezes a espiritualidade superior, porque a gente não tem condição disso. Só quando o espírito é mais adiantado é que ele tem condição de escolher. Senão, naqueles milhões de espermatozoides, a espiritualidade vai levar aquele que precisa com a carga genética, que juntando com o óvulo da mãe vai dar o que a gente precisa. Então, a primeira série complementar é essa, a genética. A segunda é a história de vida. Tudo aquilo que a gente passou, que fez com que a gente tivesse traumas ou coisas boas. E a terceira são os eventos desencadeantes, as grandes mudanças de vida. Por exemplo, nascimento de um filho, casamento, mudança de cidade, arrumar emprego, perder emprego, separação, divórcio, morte de um ente querido, tudo aquilo que tem um peso na nossa vida pode desencadear o processo. Então, a gente carrega o que a gente chama, né, e podemos estender para o espiritismo, a personalidade pré-mórbida. Nós estamos num pezinho de adoecer. Vai depender da nossa conduta, do que a gente faz, pelo bem que a gente dedica ao semelhante, né? Fora da caridade não há salvação. Kardec foi muito sábio quando colocou isso como epígrafe do Espiritismo, na base do Espiritismo, né? Que é o que Jesus fala também, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O melhor exemplo disso tudo é Jesus. Né? Nós não vamos ter tempo hoje porque está fora do nosso escopo, mas Jesus é o principal para a nossa mudança. E nós conversamos com o doutor, psiquiatra, médico, Wander Luiz de Lemos. Agradecemos, toda a equipe nossa agradece profundamente as suas colocações, os seus ensinos, o seu amor dedicado aqui a todos nós, trazendo tantas e tantas palavras de ensinamento mesmo e de reflexão. Suas considerações finais e todo o nosso carinho para você, doutor. Celina, sou eu que agradeço também toda a equipe, né, que está por trás do evento, para poder fazer com que ele aconteça, né, inclusive a Regina, né, que eu conheci, né, em ligação específica com esse programa, e o que eu quero dizer no final é que eu estava começando a falar, né, que a gente possa realmente pensar no Evangelho, pensar em Jesus, porque ele é a base de toda a nossa mudança, se para a gente não adoecer, ou para a gente se curar, ou seja profilaxia, seja tratamento, Jesus está por trás disso tudo. Ele fala e de uma maneira magnífica para poder nos orientar. Ok. E fica aqui o nosso convite já para um próximo Dualidade estarmos juntos, doutor Wander. E nós agradecemos realmente a produção, a técnica, o pessoal que nos envia o link, faz com que isso tudo aconteça, a edição, que recebam também o nosso carinho, assim como você, nosso melhor anfitrião que nos recebeu aí na sua casa, no seu espaço. Gratidão, que Deus abençoe você, e nós já convidamos a todos para o próximo programa Dualidade. Até lá!